temos aqui, gente? Nós temos ainda uma linha, tá vendo essa linha aqui pontilhada? Que tem esse ezinho, essa linha é chamada de eixo de simetria. Você sabe o que o eixo de simetria faz? O eixo de simetria, ele divide a parábola em dois pedaços iguais, por isso eixo de simetria. Tá? E esse eixo de simetria passa exatamente sobre um ponto que é chamado de vértice da parábola. Aliás, o ponto que os vestibulares mais cobram é o vértice da parábola, sem dúvida. Mas só antes de falar do vértice, eu queria mostrar para você que existe aqui um valor de C. Pessoal, esse valor de C aqui, onde a parábola cortou o eixo Y, é o C mesmo ali da expressão, é o termo independente. Tá? Com relação ao vértice, nós temos a seguinte situação. O vértice pode ser o ponto mais baixo da parábola, ou pode ser o ponto mais alto. Se o vértice é o ponto mais baixo ou mais alto, ele pode ser chamado de ponto de mínimo ou ponto de máximo, como alguns vestibulares costumam usar. Mas o que os vestibulares têm tanto interesse nisso, professor Domingos? Os vestibulares têm interesse porque existe uma aplicação de vértice que é justamente problemas de máximos e mínimos. O lucro máximo de uma empresa, a área máxima de um terreno, o prejuízo mínimo de uma empresa, enfim. Mas para isso nós precisamos aprofundar um pouquinho essa história do vértice. Veja só, o vértice é um ponto. Se o vértice é um ponto, ele tem coordenadas. Ele tem um valor de x e um valor de y, correto? Que eu chamarei de x do vértice e y do vértice. Veja só, me acompanha aqui. Nós temos então o vértice da parábola. Ali, gente, o vértice tem um valor de x, tá vendo? xv, e um valor de y, que é o yv. Esses dois, o xv e o yv, formam o que nós chamamos de coordenadas do vértice. Como é que eu encontro o xv, ou o x do vértice? Ou você faz uma média aritmética das raízes, a gente viu média recentemente, né? Olha só, pegue as duas raízes, some as duas e divida por 2. Aí você acha o x do vértice. Ou ainda, você pode usar uma fórmula. Uma formulazinha, uma expressãozinha matemática que é assim, ó. O xv, ou x do vértice, é igual a menos b sobre 2a. Bom, achei o x do vértice. Como é que eu posso encontrar o y? Uma maneira é pegar o valor do x e substituir na função. Na função ax² mais bx mais c, se substitui pelo valor do x do vértice. Outra maneira é através da fórmula. Mas que fórmula é essa, professor? É a fórmula que a gente chama de fórmula do y do vértice. Veja, essa fórmula ela é, digamos assim, secundária. Porque se você sabe achar o x do vértice, você pode substituir o x na função e encontrar o y. Mas para você que tem boa memória, a fórmula é a seguinte, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Pessoal, existem vários problemas práticos onde você tem uma expressão do segundo grau, é dada para você uma expressão de segundo grau, uma função de segundo grau, e te pedem para achar o custo mínimo de um produto, a altura máxima de um projétil e aqueles outros exemplos que eu citei. Então, vértice de parábola, sem dúvida, é o ponto mais cobrado dessa função. Função de segundo grau, o que mais se cobra em vestibular é o vértice da parábola. Tá certo? Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e o X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se R, entre parênteses, X igual K multiplicado por X multiplicado por, entre parênteses, P menos X, onde K é uma constante positiva característica do boato. Meus amigos, essa função que você vê nesse problema, ela caiu na prova do Enem. E o que ela tem a ver com função de segundo grau? Tem tudo a ver com função de segundo grau. E o Enem, além de ter dado a função, que é essa aí que você está vendo, R de x igual K vezes x vezes P menos x, ela também forneceu os gráficos que são as opções. Olha só quais são. Então o Enem quer saber qual desses gráficos que você tem aí representa a função. Professor, como é que eu faço isso? Faça o seguinte, você vai multiplicar o kx que você tem aí na frente, está vendo ali o kx, vai multiplicar pelos termos que estão entre parênteses. Ao multiplicar, você vai recair numa função aqui, ó, menos k vezes x² mais krx. Repare que é uma função do segundo grau,
porque o maior expoente do x vale 2. Outro detalhe, repare que o coeficiente desse x ao quadrado, que é o menos k, é negativo, é menos k. Sabe o que isso quer dizer? Quando o coeficiente do x ao quadrado é negativo, nós temos uma parábola com a concavidade para baixo. Portanto, das opções que o Enem forneceu, a opção correta é aquela que mostra este desenho. Ou seja, uma parábola com concavidade para baixo. Entendeu? Então veja, o Enem fez uma questão contextualizada. Você vai falar, mas um boato? Não, contextualizada. A prova do Enem geralmente é muito bem contextualizada. E dentro dessa proposta, eles inseriram uma função do segundo grau. Nesse caso, o aluno precisava descobrir apenas qual dos gráficos é o que representava essa função. Ok? Bom, depois de ter falado de função do segundo grau, nós vamos agora falar sobre exponenciais. Para falar sobre exponenciais, nós precisamos pensar na palavra exponencial. Quando você tem uma expressão matemática que tem o x no expoente, você tem, então, uma expressão que é uma exponencial. Podemos ter equações, inequações e funções. Mas eu estou mais interessado nas funções. Sobretudo em duas. Primeiro, você tem um gráfico. Esse gráfico mostra a você uma função, que é 2 elevado a x. E repare que no desenho, nós temos ali pontos, valores para x, que você pode escolher. Você vai substituir esses valores de x na função. Então você tem lá, y igual a 2 elevado a x. Você pega o menos 2, substitui no lugar do x, você acha um valor que é 1/4. Pega o menos 1, substitui no lugar do x, acha meio, e assim por diante. Reparem, meus amigos, que nós temos aqui um gráfico crescente, certo? E mais do que isso, esse gráfico representa uma série de coisas. Esse gráfico representa uma PG, porque por trás dessa exponencial tem uma progressão geométrica, mas mais importante do que isso é o seguinte. Esse desenho mostra, por exemplo, um crescimento de bactérias, ou de vírus, ou de uma dívida. É isso mesmo. Essas dívidas, bactérias, vírus, elas podem crescer em PG. E na maioria dos problemas do vestibular, elas vêm na forma de uma exponencial que tem por trás dela uma PG. Então, quando você tem um desenho como esse, de uma exponencial, esse é crescente. Então, você tem aí uma PG crescente e você teria uma dívida que está aumentando ou bactérias que estão aumentando e assim por diante. Mas você pode ter esse gráfico aqui também, ó. Y igual a meio elevado a x. Bom, repare que agora a base dessa exponencial é meio. Quando essa base estiver entre 0 e 1, aí o desenho vai ser decrescente. Porque quando a base está acima de 1, é maior do que 1, o desenho é crescente. Nesse caso aqui, pessoal, meio está entre 0 e 1, o desenho é decrescente. Professor, mas aí também é uma PG? Também, só que é uma PG decrescente. Tá? Ou é um carro que está desvalorizando. Imagine que você comprou um carro, a partir do momento que você tirou o carro zero da concessionária, ele já começa a perder valor, correto? Então, você pode ter a representação da perda de valor do automóvel através de um gráfico como esse que nós estamos vendo aqui. Você vê como existem várias aplicações. Então, quando você tem lá aplicações relativas a crescimento ou decrescimento de dívidas ou de bactérias, etc., você pode resolver com progressões geométricas ou com exponenciais. A questão é assim, 2 elevado a x igual a 4. Isso é uma exponencial, é uma equação exponencial. Se 2 elevado a x é igual a 4, é porque x vale 2. Quer dizer, eu consigo resolver tranquilo. Agora, e se eu te dissesse 3 elevado a x igual a 5? Aí eu não consigo colocar o 5 na base 3 ou o 3 na base 5, não é verdade? Aí eu preciso de uma ferramenta que vocês conhecem muito bem, eu tenho certeza, que já estudaram e que nós chamamos de quê? Nós chamamos de logaritmos. Vamos lá, professor, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Mal comparando é assim, você aprendeu um dia adição e depois aprendeu subtração, a operação inversa. Aí você aprendeu multiplicação e depois aprendeu divisão, a operação inversa. Potenciação e radiciação, operações inversas. E aqui nós temos exponenciais e logaritmos, que nós podemos, de certa forma, tomando alguns cuidados, tratar como operações inversas. E o que significa a palavra logaritmo? Logaritmo é uma palavra que, se você separar, logos quer dizer razão, quer dizer estudo, e aritmo significa números. Então é o estudo dos números. A questão, meus amigos, é que